Olá, seja bem-vindo ao novo módulo da nossa formação teológica Imagine. É o módulo Caráter Cristão. Por que é importante esse módulo Caráter Cristão? Porque o talento ele pode até impressionar, mas é o caráter que vai te sustentar em todas as áreas da sua vida. Meu nome é Natália Zanoni, eu sou uma das professoras do nosso seminário teológico presencial e também pastora na Igreja Batista Imagine. É uma alegria, uma satisfação fazer parte da sua jornada de crescimento, de amadurecimento, aprofundamento nas Escrituras, aprofundamento na teologia. E antes de darmos início à aula, eu quero te parabenizar, porque você chegou até aqui. Estamos praticamente na metade da formação neste primeiro ano e você perseverou. Eu nem imagino os desafios que você teve até aqui. Quantas adversidades, quantos impedimentos, quantas propostas, mas você foi fiel àquilo que o Senhor entregou para você nesta estação da sua vida. Parabéns, continue, persevere, certamente você colherá os frutos, não somente aqui, mas também na eternidade. Amém? O que é o caráter cristão? O que é o caráter cristão? Nós vamos passar principalmente nos fundamentos, na base do caráter cristão. E eu quero começar já abrindo a Bíblia com você no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Paulo ele escreveu essa carta aos Gálatas em um contexto de defesa do Evangelho. Alguns judeus cristãos estavam tentando obrigar os gentios a seguirem a lei de Moisés, especialmente a circuncisão, e Paulo ele vem trazendo uma resposta afirmando que a salvação ela é somente pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei. Então, Gálatas capítulo 2, versículo 20 está neste contexto de que o cristão não vive mais para si, mas como alguém que foi crucificado com Cristo e vivificado pela fé. Essa carta ela foi destinada às igrejas de Galácia, atualmente a região da Turquia, e ela foi escrita nesse tom mesmo, pastoral, teológico, visando proteger a liberdade do Evangelho. Vamos ler juntos aqui então? Gálatas capítulo 2, versículo 20. Estou crucificado com Cristo, já não sou mais eu quem vivo, porém Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, eu vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e entregou-se a si mesmo por mim. Nós temos uma outra versão que diz assim: estou crucificado com Cristo, não obstante, eu vivo, porém, não eu, mas Cristo vive em mim. É muito interessante essa palavra que Paulo direcionou à igreja de Gálatas, porque ele está trazendo esse entendimento de que o caráter cristão não é baseado em mim. O caráter que eu carrego a partir de agora, ele é baseado em Cristo Jesus. O fundamento do meu caráter, de quem eu sou enquanto cristão, ele não parte mais apenas de mim, mas ele parte da minha nova vida em Cristo Jesus. O caráter cristão não é um comportamento forçado ou moldado, mas é Cristo formado em nós. Vou repetir. O caráter cristão, ele não é um comportamento forçado, mas é Cristo formado em nós. O caráter cristão, ele é a expressão prática da vida interior de Cristo em nós. Não se resume a atitudes morais externas, mas ao resultado de uma nova natureza operada pelo Espírito Santo. Como Paulo mesmo afirma, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então você precisa entender essa primeira base para continuarmos essa aula. Caráter cristão não é algo que eu forço, não é algo que eu manipulo, que eu produzo. É simplesmente a vida de Cristo fluindo, sendo manifesta a partir de mim, tendo em vista que partimos do pressuposto que o cristão é aquele que nasceu de novo em Cristo Jesus. Amém? A identidade cristã
ela é redefinida completamente e a partir do nascimento em Cristo Jesus, e ela também altera toda a rota da nossa vida. Toda a rota da nossa vida. Essa identidade cristã, esse caráter cristão, a vida de Cristo em nós, ele altera o centro das nossas decisões, os nossos desejos, as nossas atitudes. Nós vivemos agora pela fé e não mais por nós mesmos. O Wayne Grudem, ele diz a seguinte afirmativa que eu acho muito interessante. A santificação é a obra progressiva de Deus e do homem que nos torna mais livres do pecado e semelhantes a Cristo em nossa vida real. Ou seja, trata-se de uma progressão, de um processo, não é do dia para a noite. Eu não posso ter a utopia de acreditar que uma vez que eu nasci de novo em Cristo Jesus, imediata e instantaneamente, eu já vou ser alguém transformado. Inclusive, esse é um peso que muitos cristãos carregam quando nascem de novo, quando começam a ir à igreja. Os parentes e os amigos costumam ter essa cobrança. Mas você não é crente? Por que você ainda faz isso? Por que você ainda vive assim? Mas eu quero tirar esse peso de cima sobre você, por quê? Porque o caráter de Cristo em nós, ele é um processo contínuo e crescente e eterno. Então, talvez você olhe para a sua vida e você perceba que existem algumas áreas que ainda não foram moldadas conforme Cristo. O ponto é, não foi moldado, mas eu estou buscando? Parabéns! Não foi moldado e eu não quero, temos um problema e você precisa de arrependimento. John Piper, ele afirma o seguinte: o propósito do discipulado cristão é formar as pessoas cuja maior alegria seja a glória de Deus. Essa alegria em glorificar a Deus, ela se traduz na coerência de vida, integridade de caráter e amor prático. Então é uma união onde eu tenho uma coerência entre a minha vida, aquilo que eu vivo, entre a minha integridade e caráter, quem eu sou, e entre o amor prático, a forma que eu manifesto a Deus. Nós temos um exemplo bíblico que é muito interessante, que é de Daniel. Nós temos o exemplo, e você certamente conhece, Daniel, ele se recusou a se contaminar com as iguarias do rei. Ele demonstrou uma firmeza e uma santidade, mesmo em meio hostil onde ele se encontrava naquele momento. Ele estava em um momento, em um ambiente extremamente hostil, extremamente propício para a corrupção, e Daniel se manteve com uma firmeza, com uma integridade. Em contrapartida, nós temos também o exemplo do rei Saul. Rei Saul, ele se encontrou em uma situação onde ele preferiu agradar ao povo e mentir diante de Samuel, revelando o seu caráter instável. Você pode ler ali em 1 Samuel capítulo 15 a história. E quando nós olhamos para esses dois exemplos bíblicos, nós percebemos que nós temos na palavra exemplos do que fazer e também exemplos do que não fazer. Deus, ele é tão maravilhoso, tão fidedigno, que ele não ocultou os erros e as falhas dos grandes homens de Deus, segundo o coração dele na sua palavra. Isso também nos traz o entendimento de que o Senhor não espera de nós uma perfeição. Ele espera de nós uma integridade no coração. É a motivação de querer fazer certo. É a motivação de querer acertar e correr atrás deste alvo. Mas Deus não espera de nós essa perfeição, até porque nós temos a natureza pecaminosa, a natureza caída, ainda imperando sobre nós, inclusive militando, guerreando contra o nosso espírito. E nós vamos viver essa guerra mais à frente, nós vamos ver nos próximos tópicos, até Jesus voltar, ou até recebermos aí uma premiação para irmos para a eternidade. Então, esta guerra, ela vai ser eterna. Mas o ponto principal é eu buscar e eu ansiar obedecer e agradar ao Senhor. É nisto que consiste a integridade do meu caráter. Mesmo que eu vacile, que eu fale, eu volto atrás em arrependimento e eu continuo.
Vamos ver aqui alguns exemplos práticos para você perceber durante a sua vida, a sua jornada. Imagine um jovem cristão que decide sair de um emprego. Por quê? Porque lá naquele emprego ele está sendo forçado a manipular dados da empresa. Mesmo que custe o seu salário, este jovem que é cristão, ele decidiu se desligar dessa empresa. Ele prefere agradar a Deus do que manter uma aparência de sucesso. Você percebe que o caráter, ele é demonstrado em nosso cotidiano. Ele é revelado, ele é provado e aprovado em situações do dia a dia. Então nós temos também o exemplo de uma mulher casada que está sendo assediada por um colega de trabalho. E ela ali, ela não cede àquela tentação, àquele assédio, mas ela responde com firmeza, mantendo-se em pureza e respeito ao seu cônjuge, refletindo um compromisso com o caráter de Cristo. Então você percebe que são situações do nosso dia a dia, situações ou muito grandes ou muito pequenas, ou muito aparentes ou muito discretas, que vão revelando o nosso caráter. Qual que é a base bíblica para o caráter cristão? Mateus capítulo 22, versículo 37 ao 39. Abra sua Bíblia. Mateus, estou partindo do pressuposto que você está estudando teologia, estudando as Escrituras com as Escrituras abertas. Amém? Então, abra sua Bíblia. Se você não conseguiu anotar tudo até aqui, dá pause na aula, volta, reassiste de novo, mas não perca essa oportunidade. Aqui nesse contexto de Mateus capítulo 22, dos versículos 37 ao 39, Jesus ele estava dizendo essas palavras num contexto de um confronto aos líderes religiosos de Jerusalém. Aqueles líderes estavam buscando colocar Jesus à prova o tempo todo quanto à lei de Moisés, perguntando qual era o maior, o menor mandamento e tudo mais. E Jesus responde citando Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Vamos ver aqui? Então acompanhe comigo Mateus capítulo 22, 37 ao 39. Jesus respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a este: ame ao seu próximo como a si mesmo. Olha que interessante. Esta palavra nos traz um entendimento justamente de qual que é a base do caráter cristão. O caráter cristão ele nasce primeiro do relacionamento com Deus e em seguida ele é expresso, ele é revelado no nosso relacionamento com o próximo. Jesus ele resume praticamente toda a lei em amor. Exatamente isso. Não um amor genérico, mas um amor que nos compromete com a verdade, com a justiça e com a misericórdia. O caráter cristão é inseparável do amor real. O Wayne Grudem ele afirma o seguinte, que os mandamentos morais da Bíblia refletem o caráter de Deus e nos revelam como nós devemos viver para refletir este caráter. Isso é muito interessante. Nós temos, por exemplo, a ocasião onde Jesus ele estava demonstrando o seu amor mesmo para quem o traía. João capítulo 13, versículo 21 e 26. E nós temos um contraste de Ananias e Safira. Ananias e Safira com uma falsa aparência de piedade, mas sem um amor verdadeiro. Veja assim, um exemplo prático no dia a dia para você conseguir visualizar. Imagine um cristão que ajuda o seu vizinho idoso a levar as compras, não por obrigação, não por vaidade, porque alguém está vendo, não para fazer um vídeo e postar nas redes sociais, mas porque existe dentro dele, desse vizinho, uma compaixão real em ajudar. Ele está vivendo o caráter de Cristo na prática, um amor prático. Ou então um jovem que decide não participar de comentários maldosos sobre uma outra irmã da igreja, pois ela sabe que amar também significa proteger a reputação do próximo. Então, são formas práticas onde o amor é manifesto, o amor é revelado e o caráter de Cristo é enxergado em nossas vidas. Por falar nisso, vamos ver qual que é o papel da regeneração no caráter.
Paulo ele escreve a segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, versículo 17, assim: portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Em algumas versões, é uma nova criação. As coisas antigas já se passaram e eis que se fizeram coisas novas. Paulo ele estava tratando a reconciliação de Deus e da nova vida em Cristo Jesus. Ele escreveu essa carta à igreja de Corinto, que era uma igreja marcada por imaturidade, por divisões, por pecado, com o objetivo de trazer as verdades do evangelho. Então você percebe que a regeneração é o novo nascimento espiritual, que nos tira do estado da morte e nos leva para a vida em Deus. Isso é muito importante, nos tira do estado da morte espiritual, morte eterna, e nos traz para um estado da vida em Deus. Você não muda o caráter para então nascer de novo, mas você nasce de novo para ter um novo caráter. Então você não tenta mudar, as suas características, as suas qualidades, os seus defeitos, para então entregar a sua vida a Jesus. É muito pelo contrário. Sem Jesus, você não consegue ter a sua vida transformada, o seu caráter transformado. Então, o processo é, primeiro eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, sou regenerado, sou transformado e então, consequentemente, o meu caráter também acompanha essa transformação, essa regeneração e é manifesta por meio de ações práticas. O caráter cristão é um fruto dessa nova criação. Não é você aperfeiçoar o velho homem, mas você vivificar o novo homem. Francis Schaeffer ele afirma que a vida cristã não começa com uma mudança de comportamento, mas com uma nova realidade. Fomos feitos vivos em Cristo Jesus. Essa é a realidade. Para finalizar essa aula, nós vamos entender agora como que o fruto do Espírito se torna uma evidência em nós. Você acabou de ter aqui um módulo inteiro sobre espiritualidade, um módulo incrível, onde trouxe as verdades de uma vida verdadeiramente espiritual. E eu vou só pincelar para te fazer lembrar daquilo que você acabou de estudar. O caráter cristão, ele é o fruto que revela a raiz, ou seja, é o fruto que está revelando a raiz. Qual é o fruto? Qual é a evidência que tem na sua vida hoje que revela o caráter que você carrega? É um caráter que revela os céus ou que revela o inferno? É um caráter que manifesta Deus ou que manifesta o próprio diabo na sua vida, na vida das pessoas que te arrodeiam? Então, o fruto do Espírito, como você viu no módulo passado, ele é um reflexo, ele é uma evidência externa, visível, daquilo que você carrega dentro de você, que partimos do pressuposto que você carrega o Espírito Santo de Deus. Por isso, portanto, nós manifestamos os frutos do Espírito, que são evidenciados em 9 características, em 9 qualidades. Eu quero encerrar essa aula de hoje aqui e eu quero te inspirar, porque na próxima aula nós vamos estudar como que acontece na prática a luta entre a velha e a nova natureza. Porque até o apóstolo Paulo passou por essa luta. Ele dizia assim, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero fazer eu faço, trazendo esse discernimento que todos nós passamos por essa luta e certamente você também. Então, na próxima aula eu te encontro amanhã, neste mesmo horário que você separou para os estudos, para nós continuarmos este módulo do caráter cristão. Deus te abençoe, Deus te dê graça e eu te vejo na próxima aula.